Pode ir. Você olhou se tá aqui. Na direção certa. Nossa, você traz jeans, né? Cara, tá. Você é leve. É muito jogo. Não é nem pra sua leve, mas eu acho muito. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Ezik. Eu fiz licenciatura em matemática aqui em 2020 até 2023. Entrei na pandemia, esse caos que foi o mundo, né? E, bom, estou aqui, o Vitor me chamou. O Vitor é quase que o dono do meu pensar matemático, pensar educação, né? Eu conheci o Vitor desde o primeiro período, Na pandemia, exatamente. Fiz a disciplina por sorte, né? Eu acho que eu não sei se eu já contei isso. Fiz a disciplina por sorte, porque eu sou do integral, era do integral, né? E aí eu ia fazer essa disciplina com a Luciana, que estava dando essa mesma matéria à tarde. Só que, cara, eu conheci uma galera na época da graduação e ela falou, não, vamos fazer com o Vitor, fazer à noite, pandemia, não sei o quê. Eu nem sabia quem era o Vitor. Ela era calor. Eu era super calor, né? E aí eu fui fazer a disciplina com o Vitor na noite e me apaixonei, né? Foi a porta de entrada do curso, né? Então, desde então eu fiz todas as matérias que eu pude fazer com o Vitor, né? Eu procurava, tem uma hora de montar grade, eu procurava o Vitor estava ali, eu puxava a matéria do Vitor, né? Foi bem emblemático isso. Fez análise no segundo período de graduação. E eu fiz essa disciplina, inclusive, no terceiro. Né? Análise 2, que não é da graduação, foi no terceiro período. Logo depois de ter feito análise 1. Então, enfim. Mas eu me formei em 2023, entrei para o mestrado, hoje estou fazendo mestrado em matemática pura. Estou fazendo mestrado em matemática pura aqui na UFRJ mesmo. Bom, um pouco do que eu vou começar aqui hoje, que é falar sobre teorema fundamental do cálculo, Ring, altos, truques, coisas desse tipo, também é muito, vou contar a historinha de como isso surgiu, não sei se o Vitor vai lembrar também disso, mas como surgiu essa brincadeira, né? Que foi, na verdade, um projeto de iniciação científica. Eu antes tinha feito iniciação científica com a Aguinaldo, né, de 2021 a 2022, que era tecnologias digitais em educação matemática. Então, brinquei um pouco sobre derivadas, né, usando tecnologia, que também passa muito na tese de doutorado do Vitor. E aí, bom, depois, quando eu encerrei a SC, o Vitor me chamou para fazer uma IC em decolonialidade, né, perspectivas decoloniais em educação matemática. E a gente estava meio ali, tipo, sem saber o que fazer, né, já tinha alguns projetos fixos. E aí, cara, teve um dia que o Marcelo D2, o viciadaço Marcelo D2, resultou muito triste que ele postou quando a gente vai encerrar a carreira, eu sou fãzaço, né, enfim. E aí, cara, o D2 estava num projeto meio de samba, e eu mandei uma música pra você, não sei se você lembra disso. Eu mandei uma música pro Vitor que se chama Povo de Fé, que é uma música linda, fala de ancestralidade. O preâmbulo, né, da música, ela começa com uma frase de um grande historiador, que é o Luiz Antônio Simas, eu vou falar mais tarde dele também. Luiz Antônio Simas tem uma frase muito emblemática que é a abertura dessa música, que diz: só é ancestral aquilo que é contemporâneo, que não é sujeito às vicissitudes do tempo, porque funda a própria ideia de temporalidade. E aí, cara, eu mandei isso pro Vitor se emocionou na época também, e aí a gente falou, aí ele veio com uma ideia de pensar o cálculo nessa perspectiva meio ancestralidade, né? Qual era essa ideia? Pensar na linearização ocidental, ou seja, como o mundo foi instaurado dessa perspectiva ocidental, que é a ideia de passado, presente e futuro. Isso, cara, está presente em quase todas as disciplinas, né? Então, quando a gente pensa na matemática, é sempre uma coisa, pré-requisito, o que você aprende naquele momento, o que você vai aprender depois, e o que você aprende depois só vai usar as coisas antecedentes, né? E aí o Vitor estava com uma ideia de tentar fazer uma ruptura quanto a isso. E a ideia que ele trouxe, né, que é exatamente o que foi discutido na última aula de vocês, que era sobre o teorema fundamental do cálculo, era o teorema fundamental do cálculo não só como derivada integral, mas sim como as operações elementares emergindo, ou seja, delas emergem as ideias de derivada integral. Então, bom, vocês viram a ideia de divisão exterior, multiplicação exterior. Cara, a divisão exterior é o que vai fazer emergir a noção de derivada, e a multiplicação exterior é o que vai fazer emergir a ideia de integral, que é um tipo específico, né, da coisa. Quando você leva uma coisa para o infinitesimal. E, cara, olhar para isso é uma ruptura decolonial, em certo sentido,
porque você está quebrando uma ideia de tempo, que é exatamente essa ideia de você olhar para as coisas como requisitos. Você está reinventando o conceito, né? É exatamente o que o Vitor faz o livro inteiro dele de números, né? Números naturais, números inteiros, né? E aí quando ele veio com essa ideia, né, eu olhei para isso e falei, beleza, muito bonito isso, olhar para o teorema fundamental do cálculo a partir das operações elementares, mas cara, não só isso, né? A partir daí também vem, olhando essa mesma essência, também vem os teoremas de Green, os teoremas de Gauss, o teorema de Stokes, o teorema da integral de linha, do gradiente. Cara, tudo isso faz parte de uma mesma melodia. Então a ideia de hoje é tentar fazer um pouco dessa discussão com vocês. Eu já fiz um pouco sobre o teorema fundamental do cálculo, eu vou olhar para essas coisas mais variáveis, né? Em certo sentido. Não sei se eu falei essas palavras de explicação exterior. Falei isso? Quer dizer, para minha análise não falei. Análise Análise 2 não. Então fala aí um pouquinho. Fala. Bem rápido. Beleza. Bom, então deixa só eu... Antes de eu falar disso, deixa eu revisitar um pouco do teorema fundamental do cálculo. Bom, vou fazer tentar fazer uma verdade. Só um comentário antes, que eu acho que isso que o Felipe falou de pensar a análise de um ponto de vista decolonial, quer dizer, essa abordagem não é tanto, por exemplo, trazer conhecimentos matemáticos africanos ou coisas assim, é romper com essa linearidade, que a gente entende que essa linearidade por meio da qual a matemática é contada, e a ciência, né, em geral, é contada, ela vem muito de uma herança colonial, né? A ideia de pré-requisito, e as coisas não aparecem assim, né? Parece que... Então é a ideia de trazer o passado para dentro do presente, mas na forma como os conteúdos são apartados, né? Então, deixa eu fazer uma construção muito parecida com o que o Vitor fez. A ideia hoje aqui é discutir um pouco dessas essências, mas assim, eu vou entrar em alguns conceitos, quando eu começar a falar mais a fundo do teorema de Green, de Stokes, de Gauss, vão ter coisas de precisões matemáticas, mas a ideia aqui é trabalhar mais com as ideias do que com o formalismo da coisa. Então eu vou fazer uma construção do teorema fundamental do cálculo, que eu fiz basicamente. Trabalhar com formalismo. Então, bom, a gente, antes de eu falar de integração exterior e divisão exterior, então a gente sabe que integral, em certo sentido, está calculando essa área, né, se eu pegar o que é o gráfico de uma função fx, né, f de RR, e bom, o que vocês fizeram, né, na aula passada foi basicamente particionar esse intervalo AB, então a gente tem uma livre partição aqui. E aí, em certo sentido, a gente pode construir uma soma telescópica. O que seria essa soma telescópica? Seria isso aqui. F de B menos F de A. Então, aqui é o x0, aqui um xn, aqui um x1, x2, x3, e por aí vai. Então, aqui a gente tem uma soma telescópica que é o seguinte. N, F de xk menos F de xk menos 1. Vocês conseguem ver que isso é uma soma telescópica? Se eu abrir aqui, isso é F de x1 menos F de x0, né, colocar igual a 1, mais F de x2 menos F de x1, mais F de x3 menos F de x2, e por aí vai até F de xn menos F de xn menos 1. Conseguem ver isso? Desse somatório? Então a soma telescópica, né? Que as coisas se cancelam todas. Então F de x1 corta com F de x1, F de x2 corta com F de x2, e por aí vai.
né, até que resta só o f de xn, que é o f de b, menos o f de x0, que é o f de a. Beleza? Então, aqui já aparece uma ideia de operações elementares, né? Porque o que a gente está dizendo, em certo sentido, é que a variação global é a soma das variações locais. Então já aparece uma ideia de adição e subtração como operações opostas, né? Em certo sentido. Então, bom, até aqui, tudo bem, ainda não aparece a ideia de derivada, ainda não aparece a ideia de integral, mas já está aparecendo uma ideia de variação, né? E aí, o que a gente pode fazer depois? Multiplicar e dividir pelo comprimento de cada intervalo. Eu estou fazendo essa ideia porque vocês vão ver que a abordagem que eu vou fazer com o teorema de Wien, Gauss-Stokes, é idêntica a isso que a gente está fazendo. Então a gente vai dividir e multiplicar pelo comprimento, tá, de cada intervalinho. Então divide por xk menos xk menos 1, multiplica por xk menos xk. Beleza? E aí, bom, depois que a gente faz isso, aqui já começam a aparecer algumas ideias de operações, né? Porque aqui primeiro a gente tem uma divisão, certo? E aí, que divisão é essa, né? Divisão tem vários sentidos. Então, por exemplo, quando a gente olha, eu tenho, por exemplo, 8 balas, e eu quero dividir essa bala em 4 crianças, quantas balas vai ter cada criança? 2. Esse é um sentido de divisão, percebem? Que é o sentido de particionar, né? Você tem 8, divide em 4 iguais, então cada um vai ter 2. Agora, por exemplo, e outra, né? Uma coisa importante. São 8 balas divididas por 4 crianças e o resultado é o quê? Beleza. Agora, por exemplo, eu tenho um muro cuja área é 10 metros quadrados, por exemplo. E eu tenho, então deixa eu fazer um desenho. Eu tenho um muro, né, uma coisa mais ou menos desse tipo, e 10 metros quadrados é a área desse muro. E aqui, esse comprimento vale 2 metros. Eu pergunto para vocês, quanto vale isso aqui, esse comprimento, dado que a área é 10 metros quadrados? Vai ser 5 metros, beleza? Não é pegadinha não. Não é pegadinha não. 5 metros, beleza? Então, show de bola. Vocês percebem que aqui já é um sentido um pouco diferente de divisão do primeiro exemplo que eu apresentei. Mas mais do que isso, vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo. Me ajuda aí. De exterior? Um exemplo não, antes de exterior. Um exemplo sem unidade. Não seja de exterior. Sem ser de exterior. Então essa aí é de exterior. Essa aí é de exterior. Me dá um exemplo sem ser de exterior. Me ajuda aí. Essa das balas mesmo. Das balas, mas eu tenho um outro, além desse das balas. Você quer construir um muro com o dobro do tamanho, assim. Você está multiplicando por 1, você está multiplicando uma área por um fator 2, e o resultado é uma área. Esse não é exterior. Essa não é exterior. Esse que é divisão ou divisão? Divisão. Deixa eu um exemplo claro, né? Quero esqueci. Pega exemplos bobos. Assim. Pegar um segmento e dividir em N partes iguais. Isso, um exemplo exatamente isso. Esse é o exemplo que eu estava na minha cabeça. Então, por exemplo, esse segmento aqui, vamos supor que ele mede 10 centímetros, beleza? Aí eu quero dividir esses 10 centímetros desse meu segmento em 2 centímetros. Então, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. E aí eu pergunto, em quantas partes, ou seja, em quantas vezes eu consigo dividir 10 centímetros em 2 centímetros? 5. Vocês percebem que é diferente? Por exemplo, esse desse.
até em perspectiva de unidade, né? Aqui eu tinha 10 metros quadrados, que é uma área, eu dividi por um comprimento que mede 2 metros, e o que eu obtive? A altura desse muro, que vai medir 5 metros, certo? Lá não, lá eu tinha 10 centímetros, que é o comprimento desse segmento, e eu quero dividir em partes de 2 centímetros cada. A resposta que vocês me deram é 5. 5 o quê? 5 vezes, né? 5 vezes que eu consigo colocar. Mas não tem mais a ideia de unidade de medida, né? É uma ideia de você realmente, de repartição, né? Você pega esse 10, 1, 2, 3, 4, 5. Percebe a diferença? Então, cara, a divisão exterior, ela aparece meio que como um sentido de variação, percebe? Porque eu estou pegando uma área e estou meio que... Eu tenho uma área que tem uma certa unidade de medida, eu tenho um comprimento, certo? E eu tenho outro comprimento, meio que esse comprimento está medindo a área comparada com um dos comprimentos. É uma espécie de variação, percebe? Um outro exemplo muito emblemático, a ideia de velocidade. Então, velocidade, por exemplo, a gente mede distância por intervalo de tempo. O que a gente obtém? Metro por segundo. Né? Ou seja, a gente está meio que medindo a variação de comprimento pela variação do tempo. Cara, é exatamente isso que aparece aqui. Percebe? Essa divisão, eu estou comparando isso aqui, que é uma variação, em certo sentido, mas é uma espécie de delta Y, percebe? Como delta Y, uma variação em Y, ou seja, um comprimentozinho assim, dividido por um comprimento em X. Percebe? Então tem uma ideia de divisão exterior aí. É claro isso? Então, é a mesma ideia que vem da velocidade, por exemplo. É a mesma ideia que vem desse exemplo de divisão exterior. Essa ideia de divisão exterior é quando é uma divisão que não envolve é uma ideia de divisão que não envolve comparação. Por quê? Porque é a divisão que envolve grandeza de natureza diferente. Então, por exemplo, quando você divide 10 metros por 2 metros, você está querendo ver quantas vezes 2 metros cabem em 10 metros. Está comparando um com o outro. Mas quando você divide aquilo ali, 10 metros quadrados por 2 metros, não está comparando, porque não faz sentido comparar, ou velocidade. Quando você divide, sei lá, 5 km por 2 horas, não está comparando 5 km. Você está querendo ver, porque não faz sentido essa comparação, beleza? Você está querendo ver quanto uma grandeza varia em relação ao outro. Por isso que a divisão tem essas ideias de variação ou de comparação. Densidade também é outro exemplo. Né? Densidade. Massa sobre o volume, né? Densidade vai aparecer já já. Uma espécie de densidade. Mas beleza, então aqui a gente tem uma divisão exterior. E além disso, pela mesma essência, a gente tem a multiplicação exterior aqui também. Pelo seguinte sentido, então, exemplo de multiplicação exterior. Eu tenho, por exemplo, 8 crianças e eu quero que cada criança tenha 3 balas. Quantas balas eu preciso comprar? 24 balas, certo? Então é a mesma ideia, eu tenho crianças, eu tenho um número de balas, o meu resultado vai ser o quê? Balas, certo? Ou seja, eu tenho ali esse 24 que está meio que também uma ideia de... é um significado meio aditivo, né? Então, por exemplo, 10 vezes 2, né? Isso é muito importante, cara, porque desde a escola, né? Geralmente quando a gente apresenta essas operações elementares, a gente apresenta elas como se fossem definições. Então quando a gente fala de multiplicação, quanto é A vezes B? Você fala, A mais A mais A mais A, B vezes, né? Ou B mais B, A vezes. Né? Então 2 vezes 4, 2 vezes o 4. É um significado meramente aditivo, né? Como é que você parte desse princípio e tenta dar sentido a 3 vezes 1 oitavo? Né? Tipo, tudo bem, você pode falar 3 vezes 1 oitavo, tudo bem. Mas só de você já pensar em comutatividade, quanto é 1 oitavo vezes 3? Já não faz mais sentido você falar, 3 1 oitavo vezes, né? Ou se você quiser pensar em produtos de 2 frações mesmo, quanto é 2 quintos vezes 3 quartos? Não faz sentido você falar que é 2 quintos, 3 quartos vezes. Então, cara, você precisa de um conceito de multiplicação que vai te permitir generalizar as ideias. Mas não só isso. Não é só para generalizar ideias. É porque esses conceitos eles realmente são diferentes. São... como é que é o nome? Não é nem propriedades, são ideias diferentes, né? São ideias diferentes, certo?
Então, a multiplicação exterior, ela também aparece aqui. Então, esse exemplo que eu dei, por exemplo, é o significado aditivo. Mas, por exemplo, análise combinatória. A gente chama, no livro, a gente chama de significados, né? Significado, essa é a palavra. Mas nem sei se essa palavra é adequada, assim, foi a palavra que a gente encontrou no livro, mas são significados diferentes. Agora, por exemplo, análise combinatória. Eu tenho 2 camisas e 3 bermudas e eu quero saber de quantas maneiras eu posso me vestir hoje. De quantas maneiras eu posso me vestir hoje? 6, certo? Desde que eu tenho uma camisa e uma bermuda. Então, 6 o quê? 6 possibilidades, percebe? Então, são 2 camisas, que é uma natureza, 3 bermudas, que é outra natureza, tudo bem? Mas os resultados têm possibilidades. Cara, muito diferente do primeiro exemplo, né? Em que a grandeza final, que é o que a gente chama de produto, é uma grandeza que tem a ver com as 2 primeiras, com uma das 2 primeiras, né? Então, era balas, crianças, o resultado foi balas. Esse último foi camisas, bermudas, o resultado foi possibilidades. A mesma coisa a área, né? Se eu tenho 2 metros aqui e eu tenho 5 metros aqui, qual é a área desse retângulo? É 10 metros, o quê? Metros quadrados, né? É uma outra natureza. Então isso é o que a gente chama de multiplicação exterior. Vocês podem perceber, tentar fazer uma analogia, que multiplicação exterior é o, em certo sentido, recíproco de divisão exterior, baseado nos exemplos que eu dei. Né? Então não é só você olhar para multiplicação e divisão como operações inversas, como se fosse uma mágica, assim, multiplicação é isso, divisão é isso, uma inversa da outra e vão embora. De fato se você for olhar para o sentido aditivo da coisa, na multiplicação, e no sentido de repartição para a divisão. Beleza, isso faz muito sentido. Mas quando você vai para a multiplicação exterior e divisão exterior, sem você saber antecipadamente esses conceitos, fica meio enigmático você pensar que aquele exemplo de área que eu dei aqui, ou exemplo de velocidade, é recíproco ao exemplo de análise combinatória que eu dei, percebe? São conceitos. Por que um é o inverso do outro? Tipo, se um está me dando 6 possibilidades, e no outro exemplo de velocidade eu estou fazendo comparação. Mas a ideia é exatamente essa, que a multiplicação exterior e divisão exterior, eles têm esse significado comum, né? Que eles estão, em certo sentido, medindo uma ideia de variação na divisão. Também, em certo sentido, a multiplicação ela está olhando para uma grandeza que não tem a ver necessariamente com uma das 2 iniciais. Está claro isso? Então, o que aparece aqui, se vocês perceberem, é exatamente a divisão exterior aqui com a multiplicação exterior aqui. Até a ideia, por exemplo, é claro que daqui vai surgir a ideia de integral, vai surgir a ideia de área, né? Mas se a gente olhar para aquela definição de integral que vocês têm, qual é a definição que vocês viram? Vocês usam com... Eu vou usar uma meio careta, assim, né? Não está errado, mas... A definição de quê? Na integral de rima. Eu não vou usar... Eu escrevi só aquela de rima, sem usar ínfimo, supremo. Tá, beleza. A gente falou disso na aula passada. Essa é a que a gente fala em cálculo 1, às vezes, né? Como simplesmente limite, né? É isso. Não é a única, mas é uma das definições possíveis, tá? A integral de rima, assim, a analogia é completa com a integral de rima que vocês viram. Quase nenhuma diferença, tem algumas sutilezas que só a análise vai desvendar ali. Mas, enfim, nem se preocupem com isso, a ideia é que a gente basicamente equiparticiona o nosso domínio, então, tipo, esse é o comprimento, né, esse V menos A sobre N é o comprimento de cada intervalinho, esse K é que você só vai andando, né, tipo, para você pegar, bom, esse é o comprimento, então você está pegando esse ponto, aí aqui você quer parar no outro ponto, outro ponto, e aqui você está tomando só a altura por um comprimento desse lado. Então, você toma a altura, o que você está fazendo aqui? Essa é a altura, essa é a base, né? O comprimento da base vezes a altura. Né? E você faz a soma da área, aí você vai obter aqui a área do retângulo, percebe? Então é a área do retângulozinho, aí você faz a soma da área de todos esses retângulos e toma a norma da partição e da zero, ou seja, você faz o comprimento do intervalo ser muito pequenininho. Tudo bem, o que eu estou preocupado que vocês percebam é que aqui aparece a ideia de multiplicação. E essa multiplicação aqui é um comprimento vezes a altura, né? Ou seja, você está tomando uma área. E exatamente pelos exemplos que eu dei, você tem a multiplicação exterior. Percebe?
Então, ou seja, o que eu quero mostrar para vocês, a essência dessa coisa toda é meio que apresentar que a ideia de integral, ela vem, ou seja, em certo sentido é quase a mesma coisa, a menos que elevada para infinitesimal, de multiplicação exterior, percebe? Tal como derivada, né? Vocês viram derivada, tem várias definições possíveis, né? Vou botar aqui a taxa de variação, né? Que a gente chama, inclusive, em livros, várias gente chamam isso de taxa de variação instantânea, né? Ou velocidade instantânea, né? Porque isso aqui capta uma velocidade média, né? O problema que você estiver modelando. Aí quando você olha para o x tendendo a x0, aí você está olhando naquele instante, né? Uma vizinhança muito próxima de x0. É uma ideia de velocidade instantânea. Cara, isso aqui é divisão exterior. Beleza? Tá claro isso, gente? A ideia de derivada que vem de divisão exterior, quando você leva para infinitesimal, ou seja, quando você aplica o limite, então você está, claro, numa outra natureza, mas assim, a essência da noção de derivada não é uma divisão exterior. E aqui é a mesma coisa, você também leva para infinitesimal, porque você faz a norma da partição de 1 a 0, tem que entender infinito, mas a essência da coisa é calculável, que é uma multiplicação exterior. Beleza? Então, a moral da história é essa. Integral emerge a partir da generalização da noção de multiplicação exterior, enquanto a derivada de divisão exterior. Então, bom, voltando para esse raciocínio aqui que a gente estava fazendo, então a gente multiplicou e dividiu, mas aqui a gente está fazendo exatamente operações opostas. É uma divisão exterior, uma multiplicação exterior. Aí, bom, aí a gente usa o teorema do valor médio aqui, isso aqui vira uma derivada, beleza? Então, meramente usando o teorema do valor médio, mas enfim, é mais ou menos usar o limite, né? Não é tão profundo usar o limite, mas o que eu estou dizendo é que é o seguinte, vocês viram o teorema do valor médio, né? Viu? Sim, Tá, quer então... dizer, em análise 1, né? Em análise 1 também. Não, agora. Virou agora? Sim, virou agora. Não sei se vocês lembram. Porque aqui eu estou medindo... Mas eu usei isso na demonstração do teorema fundamental do cálculo. Exatamente. Então aqui eu estou basicamente calculando uma taxa de variação, né? Essa taxa de variação é o quê? É o coeficiente angular, a gente pode pensar assim, de uma função afim que passa por xk, xk menos 1, né? Então é uma reta. O teorema do valor médio basicamente vai dizer que existe algum cara no meio do caminho entre xk menos 1 e xk, tal que, por exemplo, eu tenho aqui, acho mais fácil desenhar. Sei lá, pegar esse aqui. Então aqui é um xk, aqui é um xk, perdão, aqui é um xk menos 1, aqui é um xk. Então, o coeficiente angular dessa reta, né, é claro, é dado por isso aqui, beleza? Delta y sobre delta x. O teorema do valor médio basicamente vai dizer que existe alguém no meio do caminho, né? Então existe algum CK aqui, tal que a reta tangente tem a mesma inclinação, ou seja, é paralela a essa aqui, beleza? Ou pensando fisicamente, né? Tipo, a gente tem uma trajetória, a gente pode calcular a velocidade média. O teorema do valor médio vai dizer que existe algum instante desse deslocamento que a velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea, beleza? Então, bom. Bastante disso aqui. Beleza. Então, no fim das contas, existe um CK pertencente ao intervalo xk menos 1xk, então isso aqui é exatamente a derivada. O teorema o valor médio do Nica parece para formalizar mesmo a definição, né? Mas, por exemplo, no 2 cálculo 1 falo dessa ideia, assim, né? Era muito importante. E aí, bom, aí no fim das contas a gente aplica o limite, né, disso aqui do n indo para infinito, norma da partição indo a zero, e isso aqui vira, só fazendo até a semelhança ali, né, isso é um delta x, somatório, sobre o integral de a até b da derivada, né, a família de x, da x. E isso é igual a f de b menos f de b. Beleza? Então, esse quadro aqui só está revisitando coisas, mas a essência desse quadro é muito importante. Assim, a aula toda já acabou, assim, eu vou falar de Game of Stones, mas a essência já está toda aqui. De tudo que eu vou falar, está tudo aqui. Que é a seguinte, são essas três ideias, quatro ideias. A primeira é você olhar para a integral
emergindo pela ideia de multiplicação exterior. Você olhar para a derivada emergindo a partir da ideia de divisão exterior, ou seja, não é só você olhar para a multiplicação e divisão como operações opostas, você olhar para um significado específico de multiplicação e divisão, que é o significado exterior, tanto para a multiplicação, tanto para a divisão exterior. Então essas são duas coisas. Olhar que a partir disso vem o teorema fundamental do cálculo. É muito natural, né? A grande essência é essa. É muito natural, porque você olhar para a integral, o que a integral está fazendo? Área. Derivada está calculando o coeficiente angular da função afim que melhor aproxima o gráfico de uma função na vizinhança de um ponto. Ou em outras palavras, né, tangente. Então, cara, por que derivada e integral são opostas, né? São inversas, em certo sentido? Não tem nenhuma razão de ser, né? Uma tem natureza de coeficiente angular, outra tem natureza de área. Não tem nenhuma razão. A razão é você resgatar, do ponto de vista da matemática dita elementar, as operações de multiplicação e divisão exterior. Olhar para elas com um sentido específico, ou seja, olhar para a multiplicação e ver que a integral é exatamente isso, quando você leva para a infinitesimal. Olhar para a derivada e ver que a divisão exterior levando ela para a infinitesimal, aí é muito natural você esperar que integral e derivada são inversas em certo sentido. E muito mais do que isso. Essa demonstração que eu fiz também, né? Porque a primeira linha, antes de eu colocar o amarelo, o que eu tinha usado? Do ponto de vista de matemática elementar, que soma e subtração são operações inversas. É uma ideia de soma telescópica. Aí depois o que a gente fez? Aí sim a gente veio e emergiu a ideia de multiplicação exterior e divisão exterior, né? Multiplicando e dividindo pelo mesmo cara. Mas muito mais do que isso também, aí a gente só formalizou usando o limite, apareceu integral, apareceu derivada. Mas assim, um pouco mais do que isso, se vocês perceberem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que isso daqui é uma variação global, percebe? Uma variação global, ou seja, eu estou pegando o final menos o inicial, é uma variação global. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a soma das taxas de variações locais multiplicadas por isso. Mas, cara, fazer uma divisão e multiplicar, nesse sentido de divisão e multiplicação exterior, já são operações inversas. E aí eu estou fazendo a soma em cada pedacinho desse, eu estou dizendo que o somatório das taxas de variações locais multiplicadas por uma variação também local é a mesma coisa que fazer uma variação global. Percebe? Essa frase faz sentido olhando para o teorema fundamental do cálculo, para a construção do teorema fundamental do cálculo. Eu estou dizendo que uma soma de taxas de variações locais é uma variação global. Beleza? Então, é claro que isso é muito profundo. Falei bastante disso, mas sobretudo que isso é muito diferente da abordagem que se faz em cálculo muito geral. Muito diferente. E bom, a minha defesa, que também é a defesa do Vitor, é que isso deveria ser falado em cálculo 1. Eu acho que é assim que deveria ser apresentado o integral, por exemplo. Derivada, eu acho que até, assim, em certo sentido, fazem bastante. Eu acho que deveria já aparecer uma ideia de divisão ali. Mas assim, fazem bastante essa ideia de taxa de variação, você até consegue entender um pouco da ideia. Aí quando chega em integral, eles chegam e falam que a área, usam essa definição, e o teorema fundamental do cálculo vem quase como definição de integral, né? Tipo, isso aqui, você vai usar isso aqui, e portanto é só você calcular primitivas, que você integra tudo. Mas a motivação da coisa não aparece, né? Eu acho que isso daqui deveria ser falado, assim. Deveria ser, tipo, não só falado, deveria ser tópico principal da aula de derivada, da aula de integral. Ou seja, o teorema fundamental do cálculo, esse é o lindo, né? O segundo teorema fundamental do cálculo, na verdade, mas o primeiro teorema fundamental do cálculo é a mesma coisa, né? Tem um artigo muito bonitinho, cara, não vou lembrar o nome. O artigo do Ivo e Companhia, eu não lembro quem é que estava nesse artigo. Do Ivo. Ivo e Companhia. Que discute, cara, ele não discute precisamente essas ideias, ele discute um pouco mais sobre o primeiro teorema fundamental do cálculo, que não é a integral da derivada, mas sim a derivada da integral. E aí ele faz uma discussão um pouco parecida com essa, mas olhando sobre a outra ótica, né, que é o primeiro teorema fundamental do cálculo, olhando também para operações alimentares. Né, mas eu não vou lembrar o nome do artigo. Enfim, eu também não lembro quem é que estava no artigo, eu acho que o Ronald estava no artigo também. Mas eu não tenho certeza. Não sei que artigo é esse, mas de cabeça. Assim, eu não lembro de cabeça. Meu Deus. Mas eu acho muito bonitinho. E aí, bom, por exemplo, o Boyce, ele até cita, né? Boyce é um grande historiador, ele até cita
que diferença finita te leva para a ideia de derivada, que enquanto o somatório, do ponto de vista finito, ele te leva para a ideia de integral. Historicamente, elas aparecem assim. Historicamente, a ideia de derivada ela vem da ideia de subtração, né, de diferenças, por isso o nome diferencial, e aqui a soma, a integral aparece também da ideia de soma. Beleza? Isso é uma coisa que acho que você fala, o símbolo da integral, vindo de soma, né? Mas a palavra diferencial, acho que eu não cheguei a falar isso em nenhum momento, mas é isso, né? A ideia de diferença. E assim, a minha defesa é que isso não só aconteça no cálculo, mas no ensino médio. Porque essas ideias que eu falo muito isso, de variação e de taxa de variação, né, de diferença, elas são muito pouco presentes na abordagem de função no ensino médio. A função vira uma coisa... Vira tipos de função, né? Função trigonométrica. Cara, tem um... Não sei se vocês já viram isso aqui, né? Tipo, acho um robô. Eu não vou lembrar de todas, mas não sei se vocês já viram um vídeo assim, né? Tipo, o cara vem e faz assim. Não lembro se é exatamente isso, mas ele faz uma coisa tipo assim. Já viram? É isso, você mais viu isso. Entendeu? Eu fui poupado de ver esse vídeo. É um horror, cara. Tipo, olhem para as frases e tipo, observem letras e uma questão de cuidado. Cara, o ensino de funções de muito isso. Sim, e é isso que você falou. O ensino de cálculo acaba tendo uma abordagem parecida, porque não só porque a ideia de variação é pouco presente, a meu ver, e porque é uma abordagem essencialmente decoreba. Aí o teorema fundamental do cálculo, ele vira um método para calcular primitivas e para calcular áreas, assim, ele vira só isso. E o teorema de Gringal dos Poucos também. Vira um método para calcular integral de superfície. Beleza, gente. Então, bom, então essas eram as 4 coisas, não falei da quarta ainda, mas as 3 coisas estão claras para vocês. Foi exatamente tudo que eu falei. A ideia de função exterior, multiplicação exterior e o teorema fundamental do cálculo, ele conecta essas 4 operações elementares, porque aparece soma das subtrações, multiplicação exterior, divisão exterior. Cara, isso é uma espécie de identidade, que é a variação global. Beleza? Então, o teorema fundamental do cálculo ele conecta em significados específicos as 4 operações elementares. E olhar para elas faz muito sentido você ver, a partir da definição de integral derivada, que de fato a integral da derivada tem que te recuperar a função. Beleza? E aí, bom, a quarta coisa que eu ia falar é exatamente essa última frase que eu citei. Mas é você olhar para esse teorema fundamental do cálculo, que está em rosa, né? Olhar para o papel da derivada. Né? E isso também é... Por isso que eu estou gastando um pouquinho de tempo, porque tudo que eu vou falar é cópia do que está aqui. Só para mais variáveis. Mas, cara, o que está aqui, qual é o papel da derivada? O papel da derivada é uma coisa que, se eu integro essa coisa, que a gente chama de derivada, no interior, né, ou seja, dentro dessa região, o que eu obtenho? Eu recupero a função f na fronteira. Né? Vocês viram topologia? Então vocês sabem que a fronteira do intervalo AB, qual é a fronteira do intervalo AB? É esse conjunto, né? Só o A e só o B. Beleza? Lembra o que é fronteira de topologia? Né? Fronteira é... Deixa eu botar aqui a definição. É bem intuitivo. Vou fazer até um desenho. A gente falou em análise única. Análise única. É muito intuitivo. Basicamente, a fronteira vai dizer o seguinte. Bom, vocês têm a intuição que fronteira é exatamente isso que eu desenhei, né? Fronteira de um conjunto é basicamente um conjunto desses pontos.
Só que, cara, em topologia a gente sempre está tentando usar a ideia de distância, né? A ideia de vizinhança, bola. Então, se você fizer uma bola centrada nesse ponto, o que está acontecendo? Você está pegando um ponto de dentro e um ponto de fora. É diferente de você pegar um ponto que está no interior. Um ponto que está no interior, você consegue fazer uma bola que está inteiramente contida no conjunto. Agora, se você pegar um cara aqui, por exemplo, bom, você consegue também até fazer, ele está no interior, porque você consegue fazer uma bola inteiramente contida aqui dentro, mas você também consegue fazer uma bola que está fora, está dentro, ou seja, esse cara está no fecho, né, do conjunto. Esse cara está no interior, também está no fecho, você também conseguiria fazer uma bola maior, mas esse cara aqui, qualquer bola que você fizer em torno dele, sempre vai pegar ponto de dentro e ponto de fora. Você não consegue fazer uma bola centrada nesse ponto que esteja 100% dentro do conjunto. Você também não consegue fazer uma centrada nela que esteja 100% fora do conjunto. Percebe? Então fronteira é isso. Fronteira é o conjunto dos pontos tais que... Não sei se vai para escrever, mas... fronteira de D é... Você pega a bola, um raio epsilon centrado em X, você bota assim, X pertence à fronteira de D, se somente se acontecem essas duas coisas. Ou seja, se você pega um elemento que está na fronteira, se somente se você consegue pegar uma bola centrada em X, intersectar com um domínio, e isso for diferente de vazio, e, além disso, você conseguir pegar uma bola centrada nesse cara e intersectar com um complementar do conjunto, e isso também ser diferente de vazio. Ou seja, está pegando pontos dentro e pontos fora. Então, bom, se você olhar para o intervalo AB, qual é a fronteira desse conjunto? Bom, aí pensa aqui em intervalo, né? Esse intervalo aqui é AB. Qual é a fronteira desse conjunto? Bom, todos esses caras aqui estão no interior, então você pega e consegue fazer bolas que estão inteiramente contidas no conjunto. Mas se você pegar só esses dois pontos aqui, eles são os únicos pontos, percebe? Se você pegar uma bola que no caso seria intervalo, né? Essa bola pega pontos fora e pontos dentro. Aqui é a mesma coisa, pega pontos fora e pontos dentro. Então a fronteira desse intervalo AB é só esse conjunto, né? Então, qual é o papel da derivada aqui? É que se você integra essa derivada no interior, ou seja, dentro do intervalo AB, você recupera a função f, não é mais derivada, você recupera a função na fronteira. Beleza? Então, cara, tudo que está aqui é o que eu vou discutir agora para Green, Gauss, Stokes. Vocês vão ver, cara, isso. 15 para as 3. Foi no intervalo 3 e meio. Beleza, pessoal? Beleza. Mas tá tranquilo? Eu perguntei beleza não sobre o intervalo, sobre o que a gente vai falando. Beleza, Isso é bem profundo, eu acho. Eu não acho uma coisa fácil de entender primeiro, não. É uma coisa que vai absorvendo, chega uma hora que você fala, cara, é óbvio. É difícil. Bom, deixa eu falar então do... Deixa eu falar isso aqui. Deixa eu botar aqui essa bagunça. Eu vou usar esse quadro aqui para fazer os próximos teoremas. Só uma pergunta, você falou conectamento derivado na N? Falei. Eles entenderam. Eu falei bastante para a situação linear. Então, tá, antes de eu falar disso, né, eu queria já fazer uma pergunta. Bom, você não percebeu se já viu cálculo 3? Não? Beleza. Então, tudo vai ser ideia nova. Mas a galera que está aqui, todo mundo já fez cálculo 3, certamente, mas o que vocês lembram de cálculo 3? Já fez, não? Estou fazendo. Tá, qual está fazendo? Mas a... Já? Não, você lembra. Mas ela já chegou em Stokes, cara. Cara, não chegou. Não chegou? Não chegou, mas não chegou. Beleza. Mas o resto, o que vocês lembram assim, de cálculo 3? Como foi essa experiência para vocês? Eu era jovem, faz tempo.
Eu lembro dos 3 enunciados de decorar coisas para poder dar certo, assim, os 3 enunciados. É isso, assim, basicamente. Eu não considero jovem. Já acabou uma chavinha. Mas assim, lembro dos enunciados, lembro de fazer exercícios para. Sempre, sabe? Lembro que alguém chegou a comentar comigo sobre a coisa da FP, de se interessar em ações e tal, dentro, fora, só que eu não, cara, tá bom, beleza. Mas a coisa nunca, pra mim, nunca implicou. Assim, eu sei que guarda uma relação, mas a minha experiência nessa foi essa. A experiência atualmente não foge muito disso não, sinceramente. Algum tem cansado assim, né? Muita conta, muito decoreba, muita questão. Mas você lembra de ter visto esses teoremas? Não, sim, os 3 sim. É aquilo, é uma coisa que então, o teorema que você usa para resolver problemas e não reflete sobre o teorema em si. Eu nem vou responder. Eu lembro tudo, eu tô falando. Não, mas quando você fez, Eu dei monitoria sem entender. Passei por embora. mas Eu aprendi bastante desse jeito aí mesmo. Mas eu não conto, mas eu aprendi por fora mesmo. Aí eu pesquisava sempre por fora, mas por vontade própria mesmo. Mas pela aula. acho que só o Thiago. Embora a gente fizesse essa discussão, ela fazia essa discussão um pouco, só que como ela ia rápido demais, era difícil. Mas eu me esforcei. Mas eu acho que tem isso também que atrapalha, o pessoal acha que não compreendendo. Mas eu peguei cálculo 3 elementos gigantes, né? O tempo não dá. É, a questão do que você quer focar. Né? Vídeo rápido. Assim, claro que quem tá, tipo assim, tá aí na frente tem responsabilidade, mas eu também não personalizar, sacou? Óbvio que quem tá dando a disciplina tem uma certa responsabilidade, mas eu também tento não ficar personalizando, tipo assim, nas pessoas porque tem todo um complexo. Mas eu acho que esse negócio que o Daniel falou, acho que é importante. Você lembra? Não, eu lembro vagamente, porque foi o que eles falaram, eu decorei o que eu precisava para passar e foi isso. Mas vocês viram esses teoremas? Não. Que às vezes não se dá esse teorema de cálculo 3, sei lá. Já ouvi casos. Sério? Eu não me lembro isso vagamente, eu vi, mas acho que foi tudo muito. Mas você lembra desses nomes, assim? Não, os nomes eu lembro. Eu só lembro muito como professor, porque realmente eu ia para a aula, assistia, decorava o que eu precisava, fazia a prova e tchau e não. Eu saí de experiência. Pra gente lá na USP, tipo assim, era meio que sinônimo da disciplina. Tipo, você sabe fazer o quê? Cálculo 3, linda aos estudos. Tipo, sinônimo mesmo, você trocava. Mas aqui também é assim. Assim, eu não fiz cálculo 3 ainda. Mas, você falou sobre tempo, né? Tipo, o professor até tentava se aprofundar, mas passava comigo. E isso é uma percepção que eu tenho. Eu fiz cálculo 1 e cálculo 2. Eu só não puxei cálculo 3 agora, porque senão vai ficar muito pesado. Mas isso é uma percepção que eu tenho desde que eu fiz cálculo 1. Tipo, eu consegui passar, ok, passar, beleza. Consegui passar com uma nota, ok e tal, ok. Só que eu sempre sentia que eu não sabia fundo. E aí é ter que ficar buscando por fora, porque eu acredito que 6 meses não é o tempo suficiente para passar esse tipo de conteúdo. 6 ou 4? Eu acho que não é o tempo suficiente. Você não consegue se aprofundar, você realmente só aprende para fazer uma prova. É isso. E aí, é um efeito cascata, porque quando você chega em cálculo 2, você tem que utilizar certos conceitos do cálculo 1 que você não entende a fundo, então você acaba não entendendo a fundo também cálculo 2, e aí você meio que continua só resolvendo questão, e você não vai entendendo o que aquilo vai fazer. E aí, se você for aplicar isso, por exemplo, na física, aí quando você vai aplicar isso, por exemplo, na física, às vezes traz até essa dificuldade, porque na física você tem que entender por que você está usando, sei lá, EDO. Você tem que entender certas motivações. E aí fica, se a gente já soubesse, ficaria até um pouco mais simples de entender o que está acontecendo. Então é um efeito cascata, assim, essa falta de tempo. Cara, você falando agora, me detorna e tipo assim, eu lembro você falando, mentalizei muita essa sensação de bola de neve.
tipo assim, vai chegando cada vez mais perto do formato, você cada vez mais cansado. Os caras estão falando as coisas assim muito fora, eu falei, caralho, eu vou ter que voltar lá na minha infância para poder buscar isso aí. Você sempre. Você tem que se revisitar, né? Por exemplo, foi cálculo 2, tem que usar alguma coisa de cálculo 1, sei lá, o hospital. Porra, às vezes eu nem lembrava, mas o mecanismo de utilizar o hospital você tem que revisitar. Por quê? Porque você decorou, você entendeu? Então você tem que revisitar aquilo que você decorou. Eu acho que isso já vem desde mais cedo, né? Eu vou falar desde a educação básica. Porque você não aprende cálculo, porque você tem que perder tempo aprendendo função. E aí, esse tempo aprendendo função não te deixa aprender o cálculo. Aí você chega no cálculo 3 sem saber limite nem derivado direito. Bem legal. E aí, vira realmente essa bola de neve. Esse negócio de decorar, eu estou dando um pré-cálculo agora na introdução, só um episódio assim, que eu acho que ilustra isso. E aí eu estava deduzindo derivada de x3. Aí você tem que fazer aqui, x mais h ao cubo. Aí, vamos fazer isso aqui, tem um produto montável, né? Aí eu falei na aula assim, só que eu não sei. Aí os alunos riram assim, né? E ficaram tipo, pô, você não sabe isso? Eu falei, não, vamos deduzir, por que eu vou decorar isso? X3 mais 3x2. Aí eu falei, por que eu vou decorar isso? Aí, isso, eu estou falando isso porque isso causou muito impacto nos alunos, assim, porque eu acho que é isso, eles aprendem um monte de coisas que você não sabe recuperar, né? Aprendem os fatos, assim, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é não sei o quê. Mas é igual quando você fala que faz matemática e alguém manda você fazer uma conta de cabeça, você não sabe, pô, isso não é matemática, né? Mas aí a calculadora faz. A gente na conta do bar, né? Assim, eles acham que matemática é isso. Eu acho que Criar a forma de essa parada aí que você falou, tipo, pior, tipo assim, pensando aí em formação de professores, é tipo assim, a galera não conseguir perceber que essas coisas têm, tipo assim, estaturas completamente diferentes. Tá falando de função do produto notável, cara, isso não tá assim, é um inseto, uma parada que é super central na matemática. Importante isso, sabe? Ah, cara, bora. Exatamente. Eu tô dando aula na rural, né, de substituto. E Dá pra desligar o ar agora. Pode desligar o ar. Ou quer que coisa? Fala. E eu fui fazer esse limite aqui, né? Eu fui deduzir com eles. Aí eu fiz a derivada x elevado a n mesmo, né? E aí, cara, isso aqui sai em 2 linhas se você usar binômio de Newton, né? Cara, eu não sei binômio de Newton de cabeça e eu não ia exigir que ninguém soubesse binômio de Newton de cabeça e eu não coloquei vou botar aqui a forma de binômio de Newton pra sair, assim, não tem motivação nenhuma. E aí, cara, eu fiz essa conta, deu assim, sem sacanagem, 4 quadros, sem usar binômio de Newton. Né? Mas você fez como sem usar binômio de Newton? Cara, fiz uma mudança de variável e cheguei num limite x elevado a n menos 1 sobre x menos 1. E aí eu abri uma soma telescópica com esse Saquei. Aí tem. Mas dá muito mais trabalho. Mas você pode fazer isso por indução, por regra do produto também, né? Dá pra fazer também. E aí, cara, mas é muito assustador, porque, tipo, eles ficam olhando pra isso e falam, mas professor, alguns sabem, não era só usar binômio de Newton, não sei o quê. Eu falei, cara, não sei isso. Aí eles ficam olhando, tipo, você não sabe isso. Teve uma vez também que foi há muito tempo atrás mesmo, quando eu estava começando a dar aula, que eu fui dar aula na especialização na época, não existia nem PEMAT ainda. E aí eu falava isso na aula, assim, não sei isso aqui, tipo isso, do nome de Newton, essas coisas, eu não sei mesmo. E aí, mas eu falava assim, tipo assim, sem pensar. E aí um dia uma aluna, que era uma pessoa que já era mais experiente, um professor assim, que já era mestre, inclusive, falou assim, é muito importante você falar que não sabe as coisas, porque isso muda a cabeça. Era uma turma de professores de educação básica, e ela falou isso muda porque eles acham que tem que saber tudo. E aí eu comecei eu esqueço o nome de algum teorema dando aula, e aí, tipo assim, não, teorema de fulano, ele já grava, é automático, ele não sabe o que significa, mas ele sabe o nome. Aí eu sempre falo pra eles, eu falo, não sei o nome disso aí não, mas eu sei como é que funciona. Porque as coisas têm um nome bizarro, né? Fim, essas coisas. Sem necessidade nenhuma. E aí depois desse... Eu não sei o nome, eu sei como funciona. E aí depois que aconteceu isso, eu comecei a fazer isso de propósito, assim, intencionalmente, falando, não sei isso aqui, pra marcar mesmo. Mas é muito importante. Os alunos se sentem mais próximos da disciplina. Se começa a jogar muito nome,
deles é monitor de pré-cálculo, se não me engano. E aí ele falou, não, porque quem passou no monitoria gabaritou a prova, e eu não gabaritei. Ele perguntou, não gabaritou por quê? Ele falou, o que tinha aula integral para fazer, eu não lembrava. Se era isso, ou isso, né? Menos ou mais. Aí ele olhou pra minha cara e falou, tipo, é o quê? Eu falei, eu sei, eu vou saber. Eu sei introduzir, eu sei chegar aí, eu não sei de cabeça o que é. Exatamente. É muito emblemático isso. É uma concepção muito diferente do que é pensar matemática. E o que é fazer matemática. E outra, só voltar aqui uma coisa que a Érica falou, eu já falei também, que eu acho muito importante, assim, que eu acho que o pessoal do departamento está fazendo uma mudança no cálculo 1, que eu acho que está melhorando mesmo, que as listas são menos babacas, pelo que eu estou vendo, assim. Só que eu já falei com a galera, Maria Fernanda, a galera que é mais aberta, que é mais assim, enquanto for limite derivado integral em 4 meses, enxugar gelo, então pode melhorar muito. Mas eu acho que você vê limite derivado integral sem nunca ter visto nada disso, tipo essa abordagem que não fala de variação, que é tudo novidade, para mim é impossível você aprender mesmo assim alguma coisa nesse sentido que a Érica falou. Eu acho impossível. Você vai aprender as regras, aprender a usar as regras, e depois a outra, cálculo 2, que é uma salada. Cálculo 2 na matemática é pior ainda. Série, sequência, limite. Mas não tem negócio. Não, mas tipo, série e sequências fica de um pedaço no início. Você chega assim, já, isso aqui é uma série, isso aqui é um núcleo, isso aqui é raio. Aí você fica, aí do nada, curva de nível. Do nada, curva de nível, acabou. Tem raio de convergência. É uma maluquice muito, eu acho. Pois é. E as coisas não Aí eles botam. E dá pra conectar, mas ninguém conecta. Não, é totalmente separado. Tipo assim, até a P1 é aqui. E aí até a P2 essa outra matéria nada a ver. Parece que eles vão botando tipo coisas que cabem, né? Mas é exatamente isso. Vamos folhando lá. Isso aqui sobrou, joga no cálculo 2. E no final do cálculo 2 é aquele negócio, né? Sei que é de trilha, não tem cálculo 2. Não, no final tem Lagrange, né? Ainda tem isso no final também, que joga tudo junto, não faz conexão nenhuma. Bom, podia ter falado disso aqui, né? Tem isso ainda. Eu posso falar aqui disso, se quiser. É legal, só que assim, eu não lembro se eu aprendi isso nem momento. Porque era no final, o professor falava, vai cair na prova, só aprende a aplicar. Isso aí é uma parada super geométrica. Geralmente eles até usam até não. Às vezes só. 100% realmente. Ele não vai lá classe aqui. Só com 4, mas a gente não vê. A licenciatura não tem. A licenciatura O bacharelado veio isso. O bacharelado em ADP. Mas, nesse negócio dos planos Lagrange, eu acho muito interessante que é uma parada muito geométrica. É uma parada assim, fazendo uma comparação que eu acho, que eu faço assim, é tipo trigonometria. Porque trigonometria no ensino médio fica dando um monte de coisas que eu nem sei também direito, redução, primeiro quadrante, que é uma coisa que no direito nem tem um nome, que tipo assim, desenho de círculo trigonométrico. Exatamente, vê aonde que tem um ângulo. Tem várias coisas que é isso. E o multiplicador da grande é um pouco assim. Faço o desenho lá, entendeu? Mas enfim. E outra coisa que eu ia falar, você ia falar uma coisa, que o Danilo falou, que eu acho que é importante que assim, que ele falou, não personalizar, né? Assim, sempre que eu faço essas críticas, eu já falei isso, assim, não é ao professor, entendeu? Sim. É a cultura. Porque eu acho que muitos professores fazem isso porque eles acham que é o certo. Eles acham que é assim, que o padrão é esse, então, entendeu? Não é porque eles têm uma intenção que a pessoa não aprenda, não é isso. Eles acham que a maneira de dar aquilo é assim. Alguns têm. Alguns você fica, nossa, passou 2. Não, eu sei, com certeza, mas eu acho que alguns não têm. A Beatriz, por exemplo, acho que não tem isso. Não, e ela reprovava muita gente, mas ela dava uma matéria muito boa. Sim. Se você conseguisse prestar atenção. Mas eu não acho que ela tem orgulho de reprovar. Não, ela ficava triste, inclusive. Eu lembro quando eu tirei uma nota baixa no P2, ela ficou muito assim, o que aconteceu? Ela me chamou pro lado para conversar comigo. Ela não gostava de reprovar mesmo. Mas é porque eu acho que tudo bem. Né? Mas é verdade que alguns têm. Mas eu acho assim, que essa é igual o bandido bom, o bandido morto, sabe? O foco não deve ser esse.
da discussão. Porque, tipo assim, a analogia que eu estou fazendo é assim, que essa discussão de violência humana, né, ela foca na índole do indivíduo. E ela tem que focar na questão social. Eu acho que é análogo a isso, entendeu? Assim, tudo bem, sempre vai ter gente filha da puta, beleza? Mas assim, a discussão não é nesse ponto, eu acho. É nessa de como as coisas, qual é a tradição de ensinar as coisas. Eu lembro muito assim, de quando eu estava fazendo, eu não sei se era Física 3 ou Física 4, que tem negócio de ótica, geométrica, que tem. Gente, eu não conseguia entender nada, porque era no rádio, aí tinha um negócio de máximo e mínimo, sabe? Que tinha umas fórmulas lá com 2 capítulos, eu não conseguia entender nada. Aí foi uma disciplina que conscientemente eu vou desistir, vou passar nisso aqui, porque. E assim, é isso que a Erika estava falando. E tem muitas coisas. E dá certo. Eu falei, não, vou me formar, eu tenho que passar nisso aqui. Então. E dá certo, porque é montada para isso. Você consegue ter um diploma sem refletir sobre nada do que você fez. É super isso. Assim, e só que você falou aí de personalizar, mas ao mesmo tempo, é claro que assim, existem os afetos também. Se é uma amiga minha muito querida que estudou comigo na UF, ela está fazendo doutorado aqui, inclusive, foi sua aluna, a gente formou junto, cara, ela ficou 5 anos sem pisar na UF, sem querer pisar lá, tipo assim, de não querer respirar lá, de tão traumático que é a parada. Eu sei como é. Então, tipo assim, ela não quer ver, mano. Porra, ela foi um esforço pra ela. Eu lembro da primeira vez que ela foi lá, que ela falou comigo, eu falei, cara, tipo, você precisa de um trauma assim. Isso é pesado pra caralho, né, cara? Faz com as pessoas assim. Isso é foda. E se eu não conseguir deixar na vida, a gente fica esse trauma, né? Ninguém quer seguir a carreira acadêmica. Acho que o bom que você entrou, então. Foi por causa do Thiago. Legal. Tá, vamos lá, gente. Então, vamos continuar nossa discussão. Agora a gente vai tentar não espécie de generalizar, mas tentar ver teoremas que têm essa mesma melodia em outros lugares, né? Eu ia até desistir de fazer isso, mas eu vou fazer. Não sei se vai dar tempo de fechar onde eu queria, mas acho que vai ser legal. Então, tem várias maneiras de construir isso aqui que eu quero fazer. Algum lembra que é uma integral de linha? O que é? Ninguém lembra. Se é não. Mas você lembra de ter visto integral de linha? Lembra o que isso significa? De onde vem? Assim, o que eu me lembro é o trabalho que o campo vetorial faz naquela curva, né? Assim, da maneira mais esdrúxula possível falando. É uma interpretação. É uma interpretação, exatamente isso. Então eu queria resolver uma EDOzinha, meio que para motivar, né? Porque geralmente quando chega em cálculo 3 aparece aquilo, integral de linha é isso aqui. Aí define integral de linha, tal como define integral de uma variável e vai embora. Não tem nenhuma motivação. Eu queria partir de uma EDO para ter uma motivação, né? Que é exatamente onde vai aparecer essa ideia de trabalho. Me corrija se eu falar mal. Tá? Bom, então isso aqui é uma EDO, segundo a lei de Newton, né? O que eu estou dizendo é que eu tenho C é uma curva, uma curva parametrizada, né? Que sai do intervalo em R2. Né? A gente pode pensar, por exemplo, uma curva que descreve o movimento dado o tempo. Né? Você tem as coordenadas x e y a partir de um tempo que eu estou. Então, se você pensar no objeto geométrico que essa curva está gerando, ela mora no R3. Né? Aqui eu tenho meu domínio, aqui eu tenho meu contradomínio, né? Então é R em R2, a curva mora no R3. Você consegue desenhar o gráfico dela no R3. E aí, bom, isso aqui é a segunda lei de Newton, né? A força que depende da posição, velocidade e tempo, né? Esse C ponto de T significa velocidade, né? De Newton, é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, bom, vamos tentar resolver essa EDO. A gente vai integrar, não é resolver essa EDO, né? Mas a gente vai partir dessa EDO para motivar o que vai aparecer, que a gente vai chamar de integral de linha. Então, se a gente vamos tentar resolver essa integral, não resolver, mas vamos entender o que vai aparecer quando a gente coloca essa integral para jogo, né? Que é a integral da força, né? Em certo sentido.
Então, bom, isso é a integral de A até B em C2 pontos de T. Beleza? Bom, antes disso, né? Deixa eu igualar aqui. Bom, integral de A até B, aí eu vou fazer Você uma chama coisa. a posição de C, é isso? Oi? Você chama a posição de C? C é a curva. É porque eu estou no Tá. R3, né? Geralmente é x de t, né? A x de t é trabalhando na reta para chegar na integral de linha. Uhum. Mas é a posição, só que é uma curva parametrizada. Uhum. Então, bom, isso daqui, aí a gente vai fazer o seguinte: f de c de t, c ponto de t, t. Aí eu vou multiplicar pela velocidade. Tá? Então eu só estou pegando esse mesmo objeto e vou multiplicar pela velocidade. C ponto de t, dt, faz isso dos dois lados. Esse multiplicar só tem que tomar um cuidado, né? Deixa eu ser um pouco mais preciso aqui. Só para não confundir notação. Esse multiplicar, como eu estou em várias variáveis, isso aqui é uma função que está em R2, né? Porque isso é igual a isso e isso daqui é um vetor, né? Então, e a velocidade também está em R2. Então, se eu tenho uma coisa em R2, vou multiplicar uma coisa para R2, na verdade estou pensando em um vetor vezes outro. Mas esse vezes tem um outro sentido, né? O sentido de produto interno, produto escalar. Gente, eu vou ser chata com essa anotação porque está me incomodando um pouco. Porque uma coisa é a trajetória e outra coisa é a posição. E são conceitos muito diferentes na física. Então, assim, C é o caminho, mas não é a posição. E a velocidade é a derivada da posição. A derivada do caminho não está nem definida formalmente na física. Então, essa não é equivalente, né? Então, só para ter isso muito claro. Então, na física, quando a gente faz esse tipo de cálculo e não é em uma posição, é o vetor R e não a curva que ele descreve, porque você define uma origem e o vetor R é a posição medida a partir de uma origem e não a curva, né? Mas só para... É porque no caso isso aqui está dizendo exatamente que a cada instante de tempo ela está mudando a posição. Nesse sentido. Mas esse C de T é o vetor posição. É o vetor posição. É isso que você está falando. Se R é o vetor posição, C. partindo da origem. tá. Muito C. Mas esse que você chama de C de T é isso que ela falou. Então não é a curva. Mas está sobre uma curva. Mas... Não é a curva como um conjunto, mas é um vetor que pertence a uma curva. Né? Quer dizer, a curva é a trajetória. Aí é o gráfico dessa curva parametrizada. Isso. Isso. A curva é a trajetória. Aí você vai calcular a derivada do vetor posição. E esse vetor posição vai se mover sobre uma trajetória. É isso. É isso que eu estou falando. Só pra gente ver. Bom, deixa eu só repetir aqui. Então, bom, só para vocês pegarem o raciocínio, né? Então, essa primeira linha, eu só estou integrando esses dois membros. Depois eu estou multiplicando, né? No sentido de multiplicar, eu estou aplicando o produto interno com a velocidade, né? C pontos de T, C2 pontos de T, então eu só estou multiplicando ambos os membros da igualdade por esse cara dentro da integral. E bom, aí eu só repeti aqui, tirei esse M, tá? Porque M é constante,
em relação a essa integral. E aí eu passei para cá, tá claro? Eu só vou repetir esse lado esquerdo de novo. E o lado direito é o seguinte, eu estou fazendo um produto derivada com a segunda derivada, né? É uma coisa do tipo, pensar em uma variável, eu estou fazendo o seguinte, f' de x vezes f duas linhas de x, certo? Se vocês perceberem, é a mesma coisa que isso, concordam? Vê se vocês conseguem. Calma. Agora sim. Certo? Vocês conseguem perceber que isso me leva para cá? Né? Porque aqui, várias maneiras de ver, né? Uma delas é usando a regra do produto, né? Porque eu tenho f' de x vezes f' de x. Certo? Derivada disso, então vai ficar meio. Aí a gente usa aquela regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então vai ficar f duas linhas de x. Mas eu uso a regra da cadeia logo. Poderia ser uma outra maneira. Isso mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ou usando a regra da cadeia, né? Tipo, esse meio aqui não importa, né? É constante, ele pode sair da derivada. Então, qual é a derivada de alguma coisa ao quadrado? Né? Aqui a gente tem uma composição de funções, uma coisa ao quadrado e a derivada. Então, ficaria duas vezes essa coisa, né? Porque a derivada de alguma coisa ao quadrado é duas vezes essa coisa, mas tem uma composição, porque essa coisa é uma função no meio, então você multiplica pela derivada dessa coisa. Então, fica 2, que corta com esse, né? f' de x vezes a derivada de f', que é f duas linhas. Ou aqui, fazendo a mesma coisa, vai ficar duas vezes f' f duas linhas sobre 2. Né? Então, cara, esse cara aqui só tem que tomar cuidado aqui. Então é meio, vou botar assim, ddt, não sei se vai caber, ddt, deixa eu botar esse sobre 2 aqui fora logo. Aí o que seria você fazer derivada de alguma coisa ao quadrado? Só tem que tomar cuidado que aqui a gente tem que usar norma, né? Norma da derivada, a derivada aqui é ser ponto de t ao quadrado. Beleza? Vamos apagar aqui. Então, bom, essa igualdade me leva para cá. E aí, bom, repetindo de novo o lado esquerdo. Aí aqui a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo, né? Que é exatamente o que a gente fez ali no outro quadro. Então isso vai dar beleza? Isso aplicado em t igual a A até t igual a B. Ou seja, no final menos no inicial. Deixa eu botar aqui embaixo. Beleza? Então, bom, o que a gente fez, né, no fim das contas? A gente pegou uma EDO, que é segundo a lei de Newton, né, olhando para curvas de R em 2, né, paralelizadas. E aí, bom, a gente basicamente integrou fazendo o produto interno com C ponto, né? Então aqui a gente tem a força, aqui a gente tem a velocidade, esse cara é a potência, né? E, bom, a gente fez essa conta e a gente chegou nisso aqui. Isso aqui
energia cinética, né? O que é a potência? Oi? O que é a potência? Você falou. Potência é esse cara aqui dentro. E aí, bom, a gente chegou aqui... Potência não é uma coisa que energia potencial ou não? Não. Correto. A força da velocidade. A potência é o quanto você gasta por unidade de tempo quando você está realizando o trabalho. Quanto você gasta por unidade de tempo? É o trabalho por unidade de tempo. É o que vem na sua conta de luz, Isso. quilowatt-hora. É quilowatt por hora, na verdade. Quando fala. Porque na verdade, kilowatt, o watt é uma unidade de potência. Então, kilowatt vezes hora volta a ser uma unidade de energia. Beleza. Saquei. Mas é o que está na conta de luz, é kilowatt-hora. Tá. É a integral dos kilowatts, né, o somatório do todos os kilowatts que você gastou ao longo do seu mês, né? O chuveiro elétrico com a air fryer, com tudo, vai somando lá. Aí aquilo ali é potência. Aí no final você falou o que é energia? Bom, isso aqui, essa quantidade toda aqui vai ser o que a gente vai chamar de trabalho. E isso daqui é energia cinética. Mas ali faltou o C ponto, né? Aonde? Porque não, C é a posição. C ponto, onde eu perdi o C ponto? Isso. Obrigado. Aí, isso aí, a integral do trabalho é energia cinética. O trabalho é a variação da energia cinética. Tá. Isso aí. Beleza? Então, assim, eu fiz essa conta basicamente para motivação, meio que uma motivação, né? Porque aparece essa quantidade aqui, né? Integral. Isso aqui, em certo sentido, é uma força, é uma função, um campo vetorial que a gente vai chamar. É composto com alguma curva, né? Produto interno com uma velocidade, esse cara que a gente vai chamar de trabalho. Isso é uma quantidade bonitinha, né? O teorema do trabalho de energia em física, né? Que é a variação da energia cinética. Beleza? Calma aí, energia cinética então é massa vezes velocidade ao quadrado. Sobre 2. Tá. Beleza. Acompanharam as contas? Acompanharam as contas? Sim. Bom, por que eu fiz isso, né? Porque eu acho que aí também é mais uma questão de problematização, né? Como que, aí esse cara aqui, eu vou botar aqui embaixo, integral de A até B, aí pensa num campo vetorial qualquer, tá? Um campo F de R2 em R2, que a cada XY associa F de XY, né? Certinho. E aí define isso aqui, ó. F, aí você pega uma curva parametrizada, a B em R2. Tem algumas condições, né? Tipo, F, o campo tem que ser de classe C0, essa curva tem que ser de classe C1, né? Classe C1 é C derivável, T derivada contínua. Aí define-se esse treco aqui. CT, C pontos de T, né? Eu estou colocando meio que a física mesmo, as matemáticas colocam C' de T, ou R' de T. DT, eles simplesmente olham para esse cara e falam: eu vou chamar isso de integral de linha. E a notação para isso, aí tem várias. Integral ao longo dessa curva do campo F escalar dl, né? Uma das notações possíveis, ou só isso aqui, ó. Também fica subentendido dentro do contexto que você está trabalhando com uma integral de linha. Beleza? Mas eu quis fazer essa motivação só para vocês verem, assim, é uma das motivações possíveis de onde aparece esse treco chamado integral de linha. Porque eu não sei se vocês estão lembrando da experiência de vocês de cálculo 3, mas é exatamente isso. Chega em algum momento e fala: essa quantidade aqui eu vou definir como integral de linha, a notação é essa. E aí ele te dá um campo, te dá uma curva e pede para você ficar fazendo um monte de conta com integral de linha. Foi essa experiência que vocês lembram? Como foi o integral de linha em cálculo 3? Lembra? Como é que foi? O que você descreveu agora? Esse final, né? Entendi. Como é que foi, Paulo? Cara, mesma experiência. É a mesma experiência, não tem muito o que se dizer. Eu falei no final só. Sim, o final. Integral de linha é isso. Integral de linha é isso, você vai fazer o seguinte, meu amigo.
Tese consta. Já vai ser bonitinho, né, cara? Porque, em certo sentido, ele mobiliza teoremas que vocês veem desde a escola, né? A ideia de potência, a ideia de energia cinética, a ideia de trabalho. E tem que significa, digamos assim, integral de linha, fazer essa conta. Exatamente. Mas eu acho que a ideia de integral de linha está menos relacionada ao teorema trabalho e energia cinética e mais relacionada à energia potencial, porque a integral de linha, ela se anula no percurso fechado se a força é conservativa. Então ela está muito ligada na física com essa ideia de ser conservativa ou não ser conservativo. Né? Depende do caminho que você escolhe ou independe do caminho que você escolhe. Né? Então, assim, são caminhos possíveis. Né? A ideia aqui era mais apresentar assim, tipo, essa é uma boa motivação, uma possível motivação. Essa também é ótima, né? Você olhar para a força conservativa, porque ainda mais no contexto de cálculo 3, né? Cálculo 3, essa parte de Gauss-Stokes é quase que para entender quando um campo é e quando que ele não é conservativo, né? Olhando para rotacional, densidade de circulação, essas coisas todas, então também muito bonitinho. Mas enfim, tá beleza, gente? Então, bom, o que eu quero que vocês observem também, além de tudo isso, eu até ia fazer isso, mas eu não vou fazer, é que dá para definir também integral de linha meio que a la Riemann, né? Que é olhando para somatório, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Você faz o limite da norma de V indo a zero, somatório, K igual a zero, até N, F de C de TK menos TK menos 1, vírgula C ponto de TK menos 1. Salvo engano é isso. Alguma coisa nesse sentido. Salvo engano é isso. Tá? Então dá para fazer assim. É uma equivalência, né? Se você tentar definir integral de linha assim ou definir assim, são equivalentes. Tá? Então, o que eu quis trazer aqui foi uma motivaçãozinha, né, de que integral de linha não vem do nada, ela tem suas motivações, que vem da física. O cálculo 3 é quase todo motivado pela física, né? Então, bom, gostaram? Essa ideia? E aí, bom, o que eu ia falar dentro disso é o seguinte: independente se a gente for definir integral de linha daquele jeito ou se a gente for definir desse jeito aqui, eu quero que vocês percebam a semelhança disso com isso, do ponto de vista de matemática elementar, de novo. Vocês percebem que aqui, de novo, a gente tem um somatório, né? Mas esse somatório, primeiramente, vem dessa integral, né? E a quantidade que a gente tem aqui, de novo, a gente está fazendo um produto exterior, uma multiplicação exterior, percebe? Que é exatamente tudo que a gente tinha falado antes. Ou seja, a moral da história essa definição vai ser importante para a gente vai fazer algumas contas com ela já, mas o grande lance a gente está sobre um novo objeto, que é uma nova integral, tá? Então não é a mesma integral, apesar dela também representar a área, coisas desse tipo, é um objeto que está num contexto diferente de integral numa variável. Mas, em certo sentido, ele preserva as mesmas operações elementares que tem aqui, ou seja, a gente está sobre um outro objeto de integral, mas, em certo sentido, ele está falando sobre a mesma coisa. Então, bom, é natural a gente pensar que esse cara tem que se relacionar com o derivado em algum sentido, né? Então, deixa eu dar uma apagada. Quer fazer intervalo agora? Pode ser. É uma boa hora. Pode ser. Porque agora você vai entrar no teorema propriamente dito. Agora vai entrar em todos os teoremas. É uma boa. Vamos embora. Separa aqui a imagem, Victor. Onde é?